Aleluia. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Uma boa noite a todos, na graça, na paz, na misericórdia do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos para a nossa escola bíblica, o estudo da Palavra de Deus. Que maravilha quando a gente tem essa oportunidade de nós aprendermos mais da Palavra de Deus. E hoje temos certeza que vamos aprender mais da Palavra de Deus. Nós aqui no templo, os irmãos aí na live, no YouTube, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mano Wanda já está aqui ao meu lado. Mano Wanda já vai passar o estudo daqui a pouquinho, vai estar ministrando esse estudo muito precioso, que nos ajuda e nos ensina muito sobre comunhão, relacionamento. É esse o assunto tão importante na vida da igreja. Vamos orar, queridos. Amados, amado e querido Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse momento na Tua casa. Pai, aqui na Tua casa e os irmãos também nas suas casas. Ó Deus, aqui é o momento, ó Pai, da Tua igreja estar reunida, seja aqui, seja virtualmente, Senhor, através da internet, mas a Tua igreja está recebendo agora, vai receber agora da Tua palavra. Fala conosco, dá graça à Tua serva irmã Wanda, sabedoria, Pai, aquela unção que vem do Teu Espírito, ajuda a Tua filha e abençoa nós que vamos ouvir, nós aqui no templo, e as pessoas, nossos amados e queridos irmãos aí, vai na live no YouTube também. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Mano Wanda. Amém. Amém, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais uma lição, desde o domingo. Amém, lição número 6, amada igreja. Não falem mal, não mordam e não provoquem uns aos outros. Que tema, né? Vamos debulhar esse tema através dos textos bíblicos, Tiago 4:11 e Gálatas 5 do capítulo, versículo 14, 15 e 26. Amém? A nossa introdução nos coloca aqui nos pecados mais generalizados entre os cristãos é o de falarem de modo negativo a respeito dos outros. Muitas vezes falamos sem pensar, não nos lembrando do impacto negativo que essas palavras terão sobre a pessoa criticada quando chegarem aos seus ouvidos. Outras vezes ridicularizamos o irmão fazendo errada acusação de alguma excentricidade dele ou de algum erro que cometeu. Pode ser ainda que passemos adiante a mais a recente fofoca sobre alguém, criada naturalmente pelos outros. Tudo isso sem pensar. Um cristão que não se conformava de modo algum com essa situação foi Tiago, aquele presbítero de Jerusalém que tanto ensinou sobre o uso da língua. Ele esclarece que se falarmos mal dos nossos irmãos, estaremos incorrendo em grave pecado. É esse grave pecado que assola as igrejas, que nós temos que estar atentos para não participar. Então é a igreja que nos ensina, porque a sua palavra é viva e eficaz. E precisamos meditar nela para que nós não venhamos a cair nesta cilada, para que a igreja venha se dividir, venha se dispersar. Na exposição nós falamos, não fale mal uns dos outros. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11, fala: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não é esta cumprindo, mas está se colocando como juiz. Então é sendo juiz que você vai se tornar quando você julga seu irmão. E nós somos falhos. Nós vamos aprendendo com Cristo à medida que nós vamos caminhando com Ele. Então o Senhor sabe que nós temos essas nossas tendências, mas nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque ela vai nos exortar a como se calar, a como não julgar, porque nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e saber que nenhum de nós somos perfeitos e que todos nós precisamos uns dos outros para caminharmos juntos e assim a igreja prosperar. Amém? Em Tiago 4:11, como nós vimos, recebemos a ordem de parar de julgar uns aos outros. No capítulo anterior, 13, versículo 3, eu queria ler com a igreja aqui, que é muito importante. Vamos lá.
Livro de Tiago, amada igreja. Capítulo 3, a partir do segundo versículo. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Essa aqui é uma comparação que eles nos colocam, né? Que nós freamos a boca do cavalo e assim conseguimos conduzir o cavalo. Assim também é o navio, através do leme, aqui diz também o apóstolo Tiago, né? E ele também fala sobre o leme do navio, que também somente com o leme segurando ali você consegue conduzir aquele navio. Mas a boca do ser humano, o vento leva. Não há quem segure as palavras malditas. Ou você é bênção e usa sua boca para abençoar, ou você vira maldição, porque o Senhor te criou para ser a sua imagem e semelhança. Mas se você começa a lançar palavras malditas contra os irmãos, contra as pessoas, você começa a se perder também. Porque esse mal, ele vai e ele volta para você. Ele te prende às garras de Satanás. Então precisamos estar atentos a obedecer a palavra e nela aprender. No versículo 6 fala assim, a língua é fogo imundo de iniquidade e contamina o corpo inteiro, não só põe em chamas toda a carreira de existência humana. No 7, pois toda espécie de feras e aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De modo que de uma só boca procede a bênção e a maldição. Em que lado nós estamos? Como nós estamos nos posicionando diante da palavra do Senhor? Amém, amada igreja? Falar mal do irmão é dizer palavras a seu respeito que o tornem desacreditado, desonrando, menosprezando ou desprezando quanto ao caráter e às suas ações. O mandamento de não falarmos mal uns dos outros tem pelo menos as seguintes implicações. Se eu falar mal de alguém, estou afirmando que sou melhor do que ele. Porque você está julgando, se achando que você está sendo perfeito, correto. E aí? É como eu coloquei anteriormente. Precisamos, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós mesmos. E aí o Senhor, se você for humilde e pedir ao Senhor, me traz à memória aquelas coisas que não te agradam. E o Senhor vai lembrar que você também tem coisas na sua vida que precisam ser tiradas. E é até o fim da sua vida que o Senhor vai trabalhar. Então, por isso que o amor é justamente isso. É você olhar para o irmão e se identificar com ele, com as suas falhas. E saber que o Senhor pelejará pelos seus. E é quando você ama o seu irmão de verdade, que você é capaz de não olhar para as dificuldades dele, de não olhar para as diferenças dele. E saber que nós todos somos iguais. O corpo é um só. Então precisamos estar atentos a isso para não cair em tentação, amada igreja. Todos os dias. Porque o inimigo manda nosso derredor, bramando como o leão que não possa tragar. Para que nós venhamos, colocar a língua, a falar, a maldizer. E aí a igreja se divide, a igreja se dispersa. Quem fala mal de outro cristão está desprezando o Pai que criou esse irmão, a sua própria semelhança e o redimiu de acordo com um glorioso propósito. Olha só, olha que perigo. Porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, amada igreja. Como eu vou falar mal de um irmão? Aqui todos nós não vamos dar uma de santo, tá? Não vamos dar uma de perfeito. Quem não falou mal de um irmão? Eu me coloco em primeiro lugar aqui. Mas convivendo com Deus, buscando a sua presença, o Senhor foi me dilapidando, o Senhor vai dilapidando a igreja, vai aparando as arestas e vai nos fazendo obedecer a sua palavra. Quando nós éramos meninos, na fé, aí o Senhor nos dava um leitinho. Mas hoje nós conhecemos a palavra.
com mais eficiência, porque nós estamos buscando mais. E não é mais momento de brincarmos de sermos crentes. É momento de nós podermos estar vivendo essa crença, essa fé, que a palavra é verdadeira e que mentiroso é o diabo. Então vamos ficar atentos, amada igreja. Ainda que um cristão, lá no item 1.3, ainda que um cristão venha a cometer algum erro ou pecado, o seu irmão não deve falar em detrimento dele. A sua responsabilidade é de ensinar, encorajar ou aconselhar o irmão, a fim de que esse seja edificado. Isto não é nada parecido com a atitude de desmontar o irmão pela maledicência. É assim que nós temos que nos portar diante de um irmão que está ali na fraqueza da alma e do espírito. Precisamos estar atentos para nós podermos exortá-lo com amor. E às vezes não vai ter atitude sua, vai ser o calar mesmo, porque a oração. Porque tem irmãos e irmãos, tem aqueles que não aceitam, aqueles que não querem receber, mas a oração ela quebra todo o jugo. Então você ora pelo irmão e você vai ver quem não tem esse testemunho de vida já, daquele irmão ranzinho que possa ser difícil de lidar, e você vai orando, e de repente Deus vai transformando. Nós também éramos assim. Nós ainda temos algumas coisas ainda que não agradam a Deus. É muito bom olharmos para nós mesmos. Existem programas de rádio e televisão dedicados à maledicência. Cada vez mais a cultura que nos cerca aceita esse tipo de procedimento. Mas nós, os cristãos, devemos ter muito cuidado com a nossa maneira de falar, especialmente com relação aos filhos de nosso Pai Celestial. E é dessa forma mesmo. A cultura mundial influencia. O meio que você vive pode influenciar. Então comece a selecionar aquelas coisas, aquelas atitudes que podem agir na sua vida. O cristão verdadeiro, ele começa a receber do Senhor discernimento, a sabedoria que vem do alto. Porque a palavra do Senhor fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então você consegue detectar quando há alguém falando mal de outro. Acontece às vezes você escutar, mas até nem é bom. Mas se você escuta, você não fala, você ora. Ora porque o Senhor muda aquele cativeiro e muda nos dois. Porque quem está falando mal sabe que está sendo até pior. Porque se está dizendo que conhece a verdade, como está julgando? Então é preciso calar, é preciso orar e ver o Senhor transformar essas vidas. Amém? Novamente citada de um mandamento essencial, a manutenção da saúde do corpo de Cristo, que exige um ambiente interno de amor e unidade. É a igreja, é esse corpo santo. Quando nós fazemos parte como membros, da igreja, cada um de nós somos igreja. Cada um de nós fazemos parte desse corpo. Então é necessário que nós não venhamos nos contaminar, porque nós vamos estar dividindo esse corpo de Cristo. Esse Cristo, esse Salvador que nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nós julgamos, nós estamos julgando aquele que o Senhor fez. Aquele que tem que ser igual a nós. Então nós estamos assim, amada igreja, caminhando com Cristo. E aí nessa caminhada, o Senhor vai nos moldando. É juntos, é na unidade, é na comunhão. E nós vamos aprendendo uns com os outros justamente assim. Quando nós começamos a escutar, e com esse escutar, a julgar, nós paramos. Nós paramos, ficamos estagnados. E nós não crescemos na estatura de Cristo. E isso, se você não cuidar, você não vai perceber que é uma cilada. Para você parar e ficar realmente estagnado. Amém? Não mordam e devorem uns aos outros. O mandamento, toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Esse é Gálatas, 5, 14, 15. Então, quando nós sabemos que o maior mandamento do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo, nós estamos descumprindo este mandamento quando nós estamos julgando. Aí, como ele colocou aqui, uma comparação, nós estamos nos mordendo.
E isso fere. A mordida, ela fere. A mordida corrói. A mordida, ela destrói. E ela destrói o corpo de Cristo. Este mandamento poderia ser traduzido da seguinte maneira: não fiquem fingindo e criticando. Não fiquem agindo como animais feridos e prejudicando uns aos outros. Morder e devorar é o mesmo que expressar hostilidade e má vontade para com o irmão por meio de ataques sobre o seu caráter, valores, propósitos, crenças ou ações, a fim de estender alguma vantagem ao atacante. É isso. Há falhas quando você finge. Você está fingindo, em primeiro lugar, enganando a si mesmo. Porque Deus ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da intenção dos nossos corações. Então, quando nós fingimos, nós não estamos vivendo o Evangelho. E nós estamos enganando, em primeiro lugar, nós mesmos. Porque ao Senhor ninguém engana. Amém? Este mandamento emprega a linguagem pitoresca. Morder e devorar são atividades próprias das feras. Do gato em relação ao camundongo, do leão em relação ao antílope. É como se Paulo nos dissesse: quando vocês se tratam desta maneira uns aos outros, estão deixando de agir como seres humanos e muito menos como cristãos. Por amor a Jesus e ao seu corpo, a igreja, devemos prestar muita atenção a este mandamento, a fim de proteger o grupo de cristãos contra tão desastroso câncer espiritual. E assim se torna um câncer na igreja, no corpo de Cristo. Por que câncer? Porque ele sai contaminando. Ele sai dispersando a igreja, ele sai dividindo a igreja, porque a sua fala maldita, se for dessa forma, falando mal, maldizendo o irmão, é uma fala maldita. Isso vai contaminar a igreja. Isso não traz mais de volta aquilo. O mandamento que não nos mordamos e nos devoramos uns aos outros traz consigo no mínimo 4 implicações. Os cristãos devem evitar ao máximo as desavenças e as discussões. Haverá, é claro, situações em que uns discordarão do pensamento de outros. Haverá momentos em que pensamentos e atitudes de alguém tenham de ser avaliados e serem reconhecidos como falhos. Mas seja qual for a situação, nunca, irmãos, deverão rebaixar-se ao nível dos ataques pessoais. Antes, procurem dentro do ambiente de mútuo amor, sujeitando-se uns aos outros, encontrar uma solução que se harmonize com as Escrituras. Existe uma natural tendência, especialmente de parte dos inseguros, de querer arrastar aqueles que se opõem ao seu modo de pensar. É dessa forma. Às vezes nós vimos o nosso ponto de vista, mas nós não percebemos que quando o seu ponto de vista fere o irmão, julga o irmão, você que está errado. Então nós estamos ali julgando e não olhando para si, e não percebendo que começa em nós o erro. Porque o irmão já está caído. Então, se eu acho que o meu julgamento vai melhorar, não vai melhorar o irmão. Vai apenas afundar mais e também assim a minha vida. Amém? 2.2. Os cristãos precisam dar-se conta de que, se morderem e se devorarem uns aos outros, traz uma série de ameaças à vida da igreja. As muitas hostilidades podem resultar da muita destruição espiritual e emocional dos irmãos. Porque a fala é um termômetro da espiritualidade do ser humano. Aquilo que você fala, não tem aquela palavra que fala assim, que a boca fala porque você está cheio? Então, se você está cheio de Deus, cheio de amor, quando você ver o irmão no pecado, com alguma falha, com algum erro, como você vai falar mal? Você vai começar a ter discernimento. Olha só, é algum problema que tem por trás, precisa de oração. É assim que o Espírito Santo nos toca quando nós estamos em Cristo, mas não julgando. Então, que o nosso termômetro como cristãos venha não oscilar, mas venha se firmar na palavra, para que nós venhamos amar, sem fazer acepção, amém? Sem fazer julgamentos, porque só assim o corpo não divide, amada igreja. O grupo ou igreja pode ficar sem nada que se pareça com a verdadeira comunhão. É preciso que parecemos e pensemos sobre a ordem crescente dos prejuízos causados pelos ataques pessoais a irmãos. Morder, devorar, destruir, porque é bem assim. Você
você destrói o irmão com o seu julgamento. Porque daquela forma, aquele irmão não vai conseguir se levantar. O inimigo que ronda a nossa vida, ele ataca a mente de quem está julgando, que está se achando que é uma boa coisa, que é o correto. E também ataca quem já está caído. Porque a nossa guerra nesta terra é contra principados e potestades. Então, quando nós estamos julgando o irmão, aquele que é a imagem e semelhança do Senhor, o que está acontecendo? Quem está nos atacando é o próprio inimigo. É o próprio inimigo nos usando. Olha que o cristão, ele pode ser usado pelo inimigo. É só ele dar brecha. É só ele não vigiar. Aí ele vai se fazer o instrumento do inimigo também. Porque nós vivemos oscilando entre a carne e o espírito. É uma guerra espiritual. Então, por isso o discernimento. Por isso você tem que estar buscando o Espírito Santo. Para que ele venha te fazer discernir a atual situação. E você orar. E você dobrar seus joelhos para quebrar aquela maldição. Para você ser bênção na vida daquele irmão. E não maldição. Amém? Morder e devorar 2.3. É pecar contra a lei do amor. O amor edifica e presta serviço ao irmão. E isto é totalmente oposto ao abocanhado. O contexto do mandamento oferece a seguinte lição: o cristão que se entrega à prática de morder e devorar está satisfazendo os desejos da carne, em vez de andar pelo Espírito. Você não está andando no Espírito Santo. Sabemos que vagueiam no mundo espiritual muitas coisas. E precisamos estar justamente com os olhos no Senhor, para que nós não venhamos nos dispersar e sermos levados por essas ondas que não provêm de Deus. O contexto do mandamento oferece a seguinte lição: o cristão que se entrega à prática de morder e devorar está satisfazendo os desejos da carne, em vez de andar no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Então você fica nessa guerra espiritual. Aí você precisa estar atento. Eu estou na carne ou no Espírito quando eu julgo meu irmão? É lógico que é na carne. É lógico que é na carne, porque o Espírito Santo, ele é amor. Ele é o próprio Deus da Trindade. E se Deus é amor, é aquele que abraça. É aquele que nos criou essa imagem e semelhança. É aquele qual nós temos que honrar com a nossa boca, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. A atividade de morder e devorar pode ser comparado a algumas obras da carne mencionadas em Gálatas, como nós já vimos. Aos que mais contribuírem para hostilizar e rebaixar pessoalmente ao irmão, talvez sejam estas: o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, as obras da carne, Nós estamos vendo aqui dissensões, facções, inveja, o egoísmo, o egocentrismo, de tudo isso é pavoroso. Quem morde e devora os irmãos está procurando os seus próprios interesses, não os do Senhor Jesus ao seu corpo ou à igreja. Porque se você estiver focado na igreja, a igreja que o Senhor construiu, que o Senhor colocou na terra, Ele colocou para honrar a Ele. Ele colocou para ser a imagem e semelhança dEle. Se você estiver atento a isso, você não vai decepcionar o Senhor. Mas ainda que você decepcione o Senhor, porque são aqueles que estão caídos, que possamos estar buscando a Deus, porque de nós Ele nos livra de todo pecado, para que nós venhamos nos arrepender, pedir perdão, e assim a gente continua nos crendo com o Senhor. Então, enquanto estamos vivos, há tempo ainda para redimirmos as nossas falas. Mas nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais elas vão se dispersando. Mas há tempo, é tempo da igreja começar a rever os seus conceitos. A igreja é nós a rever os seus conceitos, as suas condutas. E aquele irmão que você machucou, aquele irmão que você mordeu, como diz a palavra, Você começa a chegar, a orar, a chegar para esse irmão. E ali vocês se entendem. E ali volta o amor de Jesus. Porque o amor, ele lança para todo o medo. Então aquele que ama como o Senhor nos ama, ele não vai ter medo, ele não vai ter vergonha, ele não vai ter soberba, ele não vai ter orgulho. Ele vai chegar no irmão.
vai pedir perdão, e assim ele vai ser reconstruído. E assim ele se tornará novamente uma igreja completa, uma igreja divina para o Senhor. Amém? Item 3. Não provoquem uns aos outros. O mandamento, se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Está lá em Gálatas 5. Provocar o irmão a lançar-se de modo irritante, um desafio com respeito à sua obra, sua reputação, seu medo pessoal de agir com as suas crenças, com o fim de levar a uma discussão ou competição que o rebaixe e que, por conseguinte, pareça levar a situação do desafiador. São carnais, né, com ciúmes, né, e contendas, e assim nos tornamos carnais, e assim não andamos no Espírito, e assim a igreja divide, dispersa. A humildade é você não se gloriar. A glória tem que ser para o Senhor. Toda a honra vai ser para o Senhor, mas nós temos que nos humilhar. Humilhar para que o Senhor venha nos refazer. Amém? Há uma importante distinção entre provocar e incentivar. Olha só. No sentido de desafiarmos o irmão de maneira irritante para trazer à tona alguma falha que a discussão torne visível. Provocar é proibir ao cristão. Mas qualquer um que conhece o Novo Testamento sabe que existe um mandamento de incentivarmos ao amor e às boas obras. O incentivar. Aquele que incentiva está em Cristo. Aquele que provoca não está em Cristo. Amém? Amém. Aquele que deseja enfraquecer a igreja provoca, ele não estimula. Ele vai provocar, ele vai insultar o irmão, ele vai acusar, ele vai julgar. Mas aquele que estimula, não provoca, está cooperando com o Senhor Jesus, que disse: edificarei a minha igreja. Estamos construindo, estamos edificando a igreja de Cristo. Vamos refletir sobre isso. Item 3.1. Aquele irmão que se entrega a provocar aos outros revela descontentamento com as dádivas, os dons que Deus lhe deu. É uma falta de apreciação para com a função que o Espírito lhe impôs dentro do corpo. A atitude certa é que evitemos de nos medirmos aos outros, vangloriando-nos e nos invejando mutuamente. Uma vez adotada essa atitude, as provocações cessarão, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. 1 Coríntios 12:25. Para que não haja divisão no corpo. Então precisamos realmente estimular, incentivar os irmãos. Amém. E não julgar. Quem anda provocando o irmão revela que está dando mais valor à sua própria reputação do que a do Senhor Jesus, o qual exige amor e unidade entre os membros para que o mundo acredite nele. Isso conhecerão que sois meus discípulos, diz o Senhor. O Senhor reconhecerá os seus discípulos quando os vê amando, quando os vê orando, quando os vê intercedendo, quando os vê se humilhando, mas não com um ar de soberba, com um ar de orgulho. Porque nós não somos nada sem Cristo Jesus. Mas com Ele nós fazemos todas as coisas, até quebrar esse jugo desigual que há na igreja, que há em nós, que é no nosso meio. No contexto do mandamento, Gálatas 5, traça um nítido contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aquele que provoca não está afinando com o Espírito de Deus. O Espírito veio para glorificar a Jesus, ao passo que o provocador procura glorificar-se a si mesmo. É porque ele está cheio de soberba, de orgulho, ele está achando que ele é perfeito. E nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós somos falhos. E é caminhando com Jesus Cristo, e é meditando a verdade, a palavra de Deus, que você vai começando a se refazer. E o Senhor vai começando a te lapidar, tirar algumas coisas que não agradam a Ele. É assim a vida inteira. A vida inteira. Não são anos com Cristo, é a vida inteira com Cristo. Os cristãos devem descobrir, desenvolver e entregar aqueles dons que o Espírito Santo lhe distribuiu. Se procurem usurpar as funções e responsabilidades dos outros, o resultado será confusão, em vez daquela ordem que ele glorifica a Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 a 33, né, capítulo 14, o Senhor fala que porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Amém. Então Deus não é Deus de confusão.
Deus não é Deus de divisão. Deus não é Deus, não é homem para que minta nem se arrependa de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu uma igreja, um corpo unido para caminhar até a sua glória. Então nós estamos nessa caminhada com o Senhor Jesus até a sua glória. Precisamos estar olhando para nós mesmos e deixando para trás tudo aquilo que o Senhor vai nos exortando. Filhos, aqui, ó, tira. Filhos, aqui, ó, cala. Filhos, aqui, ó, espera em mim. É assim que o Senhor trabalha em nós. Todos os dias Ele nos ensina a sua palavra. Isso é o privilégio nosso, somos igreja. Nós conhecemos a palavra e meditarmos nela todos os dias. Porque não é só conhecer, é viver a palavra. E todos os dias nós temos ciladas. Todos os dias o diabo anda ao nosso redor, bramando como um leão que vai trabalhar. Então, se eu não vigio, eu caio. E assim, sem olhar para ninguém, nem olhar para a direita ou para a esquerda, mas olhar para o Senhor da nossa fé, buscando a sua glória todos os dias da nossa vida. E aí se verão que vocês parecem com Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, aqui a conclusão. Eu queria colocar até também assim, que somos todos um corpo, né? E que não pode haver divisões. Quando estamos atacados, identificamos o quê? O Espírito Santo ou o Espírito mau? Então, quando nós estamos julgando, temos que refletir. Que Espírito está habitando em nós? É necessário nós estarmos olhando esses momentos de julgamento. Quando você vê alguém na igreja falando mal de outra pessoa, não adianta, não tem nem que não entender. É já saber, ali não é de Deus. Ora pelos dois. Se cala e ora. Como eu já coloquei aqui, todos nós estamos aprendendo. Todos nós já caímos nessa tentação. Ninguém aqui é perfeito. Mas nós estamos aprendendo a vivermos a palavra do Senhor. E aí aprendermos a viver a palavra do Senhor todos os dias. O Senhor vai nos ensinando a se calar, a interceder, a levantar o irmão, a incentivar o irmão, mas não criticar, mas não julgar. Porque a palavra fala que aquele que está em pé, se diz para que não caia. E amanhã, se eu cair, como será? Então eu nunca posso achar que sou alguém sem a verdade de Deus. Eu nunca posso achar que vou estar pronta. Porque só estarei pronto na glória. Somente quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Mas enquanto nós estamos nessa terra, passamos por testes, por desafios. E você não vai propositalmente ouvir o irmão julgando o irmão, porque o Senhor, Ele é um Deus onisciente. Ele permitiu uma situação para ver a sua posição. É teste também. O Senhor nos sonda e o Senhor nos testa também. Então, nós estamos com os olhos vedados ou os olhos atentos ao Senhor? Porque nós temos a palavra do Senhor, nós não vamos cair nessa cilada. Nós vamos começar a ficar atentos a proclamar a palavra do Senhor naquela situação. A exortar o irmão com amor. Se for necessário exortar, como eu coloquei, às vezes é necessário se calar, porque às vezes o irmão não quer receber. Você ora e o Senhor transforma. Porque somente Ele transforma a situação. Amém? Os cristãos devem cooperar com igual cuidado uns em favor dos outros. Quem desafia e provoca prejudica aquele amor e elimina aqueles cuidados que devem existir entre os membros do corpo. Com o resultado, o grupo para de funcionar de maneira certa. Olha o mal que nós podemos causar à igreja. O corpo de Cristo sobre nós. Esse mal é dividir uma igreja que Jesus Cristo criou. Nós estamos na vida como escolhidos do Senhor. E nós temos uma verdade. Olha a posição que temos que tomar. Será que eu vou dividir o corpo de Cristo? É muito difícil, irmãos. Nós estamos vivendo essa terra. E estamos vivendo sem buscar essa verdade. Porque senão você vai contribuir para que a igreja venha a ser dividida. Então o Senhor requer de nós atenção, sabedoria. Busca na palavra do Senhor sabedoria, para que você seja um instrumento de Deus naquelas vidas, da que está julgando e da que está caída. As duas vidas.
para você exaltar, para você orar, para você buscar o Senhor Jesus e Ele poder mudar em cativeiro. Amém? É inveja, né? Às vezes é inveja, às vezes é uma situação que você pode não ser inveja, mas pode ser o orgulho seu. Então são sentimentos que já está em você, que você não percebe, que já não é de Deus. Então olha só a situação. O Senhor vai permitir aquilo na sua vida e você, se não perceber, vai se encher de sentimentos que não provém de Deus. É por isso que é preciso estar atento. Não deixe Satanás destruir a amizade, né? Ore, não perca aqueles que Deus colocou na sua vida. É assim. Às vezes nós vemos uma situação de alguém, de um irmão, que a gente ama, que a gente amou, e aí se decepcionou. Mas, irmã, se aquele irmão é um escolhido do Senhor, e ainda que não seja escolhido do Senhor ainda, né? Porque o Senhor trabalha e peleja pela sua igreja. Precisamos trazer de volta, né, o que o Senhor nos deu. São os irmãos em Cristo, aqueles que são falhos, aqueles que estão caídos. Vamos lutar para não perder nenhum deles. Vamos caminhar juntos e trazer todos eles conosco. Olha os tempos difíceis, olha a apostasia da igreja nesses dias atuais. Então, quem de nós não irá para a glória? Nós não sabemos. Precisamos caminhar junto e carregando os irmãos mesmo. É certo que nós temos as nossas vidas, as nossas individualidades, né? As nossas particularidades. Não podemos estar atentos a todos, estarmos ligando para todos, em comunhão com todos. Mas a oração, ela transpassa. É como uma espada de dois gumes. Essa oração vai mover o irmão lá onde ele estiver. Às vezes, nesse tempo de pandemia, você não pode ir na casa do irmão, mas você pode orar. E não julgar. Às vezes tem irmão que não está te ligando, às vezes tem irmão que não está te dando atenção. Não julga porque você não sabe todas as coisas. Você não sabe do que está acontecendo na vida daquele irmão também. Às vezes achamos que um pastor, que um líder de ministério, aquele é perfeito, tem uma vida maravilhosa. Irmão, não é verdade. Nós temos tantas dificuldades, tantas falhas também. Precisamos de tantas orações. Temos tantos problemas. Sim, porque nós somos seres humanos. E estamos todos os dias militando para cá no espírito ali, para não vacilar com o esposo, com os filhos, no trabalho, com a vizinhança. É guerra espiritual, é luta travada todos os dias. Então não tem como estar julgando, não tem como estar se achando que, mas eu tenho que receber isso porque ele é um pastor, porque ele é uma líder, uma bênção, eu tenho que... Não, às vezes não dá. Nós não damos conta. O pastor não dá conta da igreja sozinho. O líder não dá conta da igreja sozinho. Então é todos nós, cada um, o Senhor vai deixar uma porção. Faz a tua parte com Deus. Se aquele irmão faz, faça você. É assim que nós temos que caminhar juntos. Deus vai colocar você na posição nessa terra e Ele requererá de você algo. E só você sabe a oração. Então não olhe se você não recebe do próximo. Não olhe se o próximo te julga. Não se abata com isso. Olha só na Bíblia. Quantos foram perseguidos? Quantos foram caluniados? Quantos foram julgados? Mas o que eles fizeram? Tiveram compromisso com Deus. Não olharam para trás, não julgaram e perseveraram para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Assim também somos nós. Eu não vou ficar fazendo algo para a igreja se eu receber algo dessa igreja. Não, porque é o Senhor que me conduz. Amém. É o Senhor que me conduz. Eu não tenho olhado os meus irmãos que são amor. São pessoas feitas em amor. E se elas não estão em amor, eu preciso caminhar em oração por elas. Porque o Senhor está pedindo isso de nós nesses últimos dias. Muitos estão se esfriando. Muitos estão se revoltando, até mesmo com Deus, por tantas mazelas na vida. Então é somente a oração que vai quebrar isso, irmãos. E nós precisamos chegar juntos na glória. Então não vamos olhar para os irmãos, para a situação da igreja. Vamos olhar para Jesus Cristo e clamar ao Senhor, o que tu queres que eu faça nessa situação? Eis-me aqui, Senhor, o que eu faço? Então tenha um compromisso com Deus. É com Deus o compromisso. Porque o resto é consequência. As bênçãos virão. E sabe as bênçãos? Então, irmão, que você achava que tinha que julgar,
Às vezes ele vai até ficar na estatura maior. Olha que glória, olha que bênção. É assim que Deus faz. Aquele que você achava que não era nada, o Senhor vai colocar lá na frente. Não para se achar alguma coisa, mas você vai ser um servo de Deus. Para ser mais alguém que vai honrar Deus. Mais alguém que vai passar pela prova, pelas provocações, pelas perseguições e vai continuar com Jesus Cristo. É assim que a igreja anda. É sem olhar para os problemas, para as acusações, mas andar, caminhar. É dessa forma na igreja. Amém? Glória a Deus. Amém? Então já há alguns que Deus tira, né? Porque não permanecem no Espírito. Às vezes nós temos na nossa vida, muitas vezes, alguns irmãos que, de tanto nós falarmos, de tanto nós orarmos, mas tem pessoas que não querem. Mas ainda que elas não queiram, eu não vou deixar de orar. Pode ser que eles um dia vão ser recolhidos antes de mim, ou não. Porque a morte ela vem para todos. Mas enquanto nós estamos vivos, até a mesma morte nós não entendemos. Quantos santos Deus está recolhendo nesses dias atuais? Quantos santos? Olha só como não podemos julgar. Quantos santos o Senhor está recolhendo agora? Pastores, mulheres de Deus, homens de Deus. Nós não entendemos, são desígnios, são mistérios de Deus. Então precisamos estar olhando para Jesus Cristo. Aleluia. E sabendo que aqueles que estavam ali, caminhando ali, pelejando ali naquela luta, mas que se você orou, se você exortou com amor, se você não desistiu daquela pessoa, o Senhor, no seu tempo, trabalhou com ele, trabalha com ele, um dia levará ele para a glória, e você participou daquela obra, e o Senhor colherá de você esses frutos. Aleluia. Então a igreja precisa dar frutos. E é fruto de amor. Isso é bonança para o reino de Deus. Isso é bonança. A nossa vida aqui na terra, irmãos, é só uma passagem. É só uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos imagem e semelhança. Então nós temos, olha, quantos anos já vividos? Quantos anos já vividos? Quantas oportunidades perdidas nós tivemos? Então vamos começar a ficar na estatura de Cristo. Quer buscar entrar nessa sintonia com Ele, nessa espiritualidade do Senhor. Esse é esse termômetro de Deus, que quando o Senhor nos leva a um lugar, a uma situação, com um irmão difícil de lidar, seja luz naquela vida. Seja luz naquela vida. Leve Jesus Cristo, leve ainda que esteja no silêncio, na oração. Isso vai destravar, isso vai desfazer as obras do maligno. Porque nossa luta é contra principados e potestades, como nós colocamos como igreja. A nossa luta é nas nossas celestiais. É tão bom quando nós trazemos à memória os momentos de outrora, quando nós compartilhávamos uns com os outros, quando nós nos animávamos uns com os outros. E por que não mais agora? Se acontecer em alguma situação, por que não mais? Porque o inimigo entrou, porque houve uma brecha na vida de alguém. E nós vamos fazer parte dessa ação. Olha só, é isso que Deus tem que fazer, ficar atento. Porque a tendência agora é as coisas piorarem. Não tem como a igreja agora querer agradar e ministrar algo que você quer ouvir. Os tempos são difíceis mesmo. O caminho é estreito mesmo. A tendência é a igreja se esfriar. A tendência são as lutas travadas aumentarem. Quem irá para a glória? Quem irá continuar obedecendo ao Senhor? Quem irá continuar amando aquele irmão que te persegue, que te acusa? Somente aqueles que estiverem buscando a palavra do Senhor. Porque ela vai te animar, ela vai te libertar, ela vai te exaltar. É isso que a palavra faz conosco. É o amigo, é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque os angustiados muitas vezes somos nós. Somos nós ali que não estamos conseguindo passar por aquela luta sem poder falar algo, sem poder julgar, sem poder esperar o tempo do Senhor trabalhar naquela vida. Então que ela venha ser o socorro nosso todos os dias. Aleluia. Amém? Amém. Para a glória de Deus. Não falem mal, não mordam, não devorem, não provoquem uns aos outros. Amém? Amém. Entendam o propósito da igreja. O propósito da igreja é justamente esse. Se nós estivermos fora desse propósito, nós vamos estar contra a vontade de Deus.
Nós vamos estar contra os princípios de Deus. Nós vamos estar contra a palavra do Senhor. Então, igreja, vamos acordar. Começar por mim. Eu preciso acordar todos os dias com o Espírito Santo, para que Ele venha me dar discernimento todos os dias nas situações em minha família, nas situações com o meu trabalho, na minha parentela, na minha vizinhança, numa fila de banco, no trânsito. Olha só quantas situações de você no trânsito estar julgando alguém, você no supermercado, uma situação ali. São tantas situações que Deus te permite, que Deus te coloca. Seja igreja. Leve o amor de Jesus. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus, porque você às vezes acha que é crente, já está na bênção. Mas não. É todos os dias o crente tem que caminhar com o Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. E que possamos estar nesta maneira. Não mordendo, não devorando uns aos outros, mas amando uns aos outros. Todos os dias. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por esse estudo maravilhoso. Realmente essa palavra nós pensarmos aí, fala realmente sobre essa questão da comunhão, do relacionamento da igreja, tão importante para que a igreja do Senhor continue avançando. Princípios preciosos estão sendo ensinados da palavra de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, os irmãos aí na live, no YouTube. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenho certeza que foi de bom proveito aí para você esse estudo da palavra de Deus. Domingo que vem, lição aí na apostila, lição número 7 para domingo que vem. Então 18 horas é a escola bíblica e 19 o culto. Você aí que está aqui presente, Deus abençoe. Daqui a pouco, daqui a 10 minutos, e você que está nos aguardando aí, está conosco na live, no YouTube, daqui a 10 minutos estaremos começando o nosso culto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.